Vamos falar agora sobre meio ambiente, porque Davi Alcolumbre, o novo presidente do Senado, tem se movimentado, disse ao presidente Lula que quer a pesquisa sobre a a exploração, tô com pressa, dá isso, né? Não dá certo fazer nada com pressa. A exploração de petróleo na foz do Amazonas. E Lula disse a ele que o governo vai dar licença para petróleo na foz do Amazonas. Acaba de sair uma notícia aqui na Agência Brasil de que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse hoje que a empresa atendeu a todas as demandas colocadas pelo IBAMA para a exploração de petróleo na margem equatorial, na bacia da foz do Amazonas. A declaração foi dada durante o Fórum Brasil de Energia na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, no centro do Rio. A bacia da foz do Amazonas ocupa uma faixa no território marítimo que se estende entre a fronteira do Amapá e a Guiana Francesa, até onde a Baía do Marajó divide o arquipélago da costa paraense. Na região está o Bloco Exploratório de Petróleo e Gás Natural, FZA, ou FZA, M59. Carlos Nobre, uma das maiores autoridades aqui quando a gente fala de clima e de questões ligadas ao meio ambiente, está conosco. Ele é colunista do UOL também. Professor, bem-vindo. Boa noite para o senhor. E aí, essa questão da foz do Amazonas, exploração de petróleo voltando a ser pauta, lembrando que o Davi Alcolumbre, ele é do Amapá, né? Além de representar agora o Senado, ele foi eleito pelo Amapá. Professor, boa noite. Boa noite, Diego. Olha, o que a gente tem que prestar atenção é que, por exemplo, 2024, a temperatura global atingiu 1,55 graus, nunca foi tão quente, nós temos que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial, para ter essa temperatura. O risco é enorme, todos os eventos extremos explodiram em 2023 e 2024, ondas de calor, secas, inundações, chuvas excessivas, incêndios florestais, tudo explodiu, o derretimento do gelo na Groenlândia, na Antártica Ocidental. Então, quer dizer, o risco é tão grande e o presidente Lula foi correto no final do G20, a reunião do G20 no Rio, em novembro, quando ele falou: nós temos que zerar as emissões globais dos gases de efeito estufa até 2040, não mais que 2045. Isso está absolutamente correto e eu tenho certeza que não é mais do que 2040. Senão nós vamos levar o suicídio ecológico do planeta, nós vamos chegar com 2,5 graus mais quente em 2050. Então, historicamente, mais de 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis. Atualmente, petróleo, carvão, gás natural, atualmente está na faixa de 75%, muitos países buscando a transição para energias renováveis. E uma grande preocupação que não faz sentido em qualquer nova exploração de petróleo, carvão, gás natural, é o fato de que, se nós utilizarmos todo o petróleo, gás natural e carvão já em exploração, nós chegaremos em 2050 ainda emitindo 40% dos gases de efeito estufa que hoje esses setores emitem. Isso é 13, 14 bilhões de toneladas por ano. Lá em 2050, será impossível manter a temperatura até abaixo de 2 graus. Então, não tem sentido nenhuma nova exploração em nenhum lugar do mundo. Ao contrário, nós temos que interromper a exploração das minas de carvão, dos postos de petróleo e gás natural, que já existem, para, como o presidente Lula falou, na Rio, o G20, onde ele falou: vamos zerar as emissões de todos os países do mundo até 2040, no máximo 2045. Então, realmente não faz nenhum sentido qualquer nova exploração. Fica difícil, né? É claro que há uma pressão muito forte econômica. A gente sabe que a ministra Marina Silva, por exemplo, ela é contrária a isso, né? Mas ela acaba ficando numa posição realmente difícil, né? Diante de tantas pressões, né, professor? A ministra Marina Silva tem defendido muito posições de combater a emergência climática em vários setores. Então, ela vai na direção certa, mas era importante, porque vai ser muito estranho, porque se o Brasil não se comprometer a reduzir as emissões, e no Brasil, cerca aí de 20% das emissões é queima de combustíveis fósseis, alguém fala: não, mas isso é muito pouco. Mas, globalmente, é 75%.
Então, o Brasil tem toda a condição de ser um grande líder mundial, o primeiro país a zerar as emissões, é isso que o presidente Lula está prometendo, e, portanto, sim, é totalmente factível não mais explorar petróleo, gás natural, carvão no mundo todo, no Brasil também. Então, é isso que o Brasil tem que liderar. É importantíssimo. O Brasil pode fazer isso sim. E precisa também sempre nós lembrarmos que, globalmente, a queima dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, diesel, é o principal fator da poluição urbana do mundo. A poluição urbana leva a 6 a 7 milhões de mortes por ano. No Brasil também. Cidades como, por exemplo, a Grande São Paulo tem 10, 15 mil mortes por ano devido à poluição, à queima do diesel. Então, também zerar a queima dos combustíveis fósseis vai combater a emergência climática e vai melhorar demais a saúde das populações mundiais. Professor, para a gente encerrar, né, a gente sabe que o Brasil tem enfrentado tantas chuvas, não só aqui em São Paulo também, mas no sul do país, região Nordeste, enfim, chuvas espalhadas. A gente sabe que é uma época de chuva, mas muita chuva, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, em 2 dias, mais de 60% do esperado de chuva para o mês caiu. Né? Quer dizer, e o Brasil explorando petróleo, indo na contramão daquilo que ele mesmo discursa, né? Como o senhor falou, em eventos internacionais. Como é que o senhor vê isso, né? Quais serão as consequências caso o discurso não seja colocado em prática, né? Quer dizer, aquele papo de, enfim, de preservar o meio ambiente, de emitir menos poluição, enfim, e isso não saia do papel, não saia do discurso. Olha, é muito importante que o Brasil, como eu falei, o Brasil lidera a COP30, a COP mais importante das 30, porque vai precisar ter metas de redução das emissões muito mais efetivas, rápidas, talvez não passar de 2040, como o presidente Lula já falou muito bem. Então, o Brasil tem que liderar. O Brasil tem que liderar porque com 1,5 graus que nós tivemos metade de 2024, todos os eventos extremos explodiram, como esses que você acabou de falar. Isso está acontecendo no mundo inteiro e aconteceu no Brasil. Por exemplo, a maior chuva da história no Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Esses picos de chuva, São Paulo na sexta-feira passada teve aí um recorde de chuva de 1 hora. Isso está acontecendo no mundo inteiro, e também ondas de calor é o que mais leva à morte de idosos, bebês, pessoas doentes. Tudo está explodindo no mundo e a gente já viu com 1,5 graus, como 1 ano e meio que nós já estamos, explodem todos esses eventos extremos. Nós não podemos deixar continuar o risco. Então, é muito importante que o Brasil, para ele liderar a COP30 e convencer todos os países que estarão lá, infelizmente não os Estados Unidos, mas para convencer a China, que hoje é o maior emissor, para acelerar muito na COP26 em 2021. Em Glasgow, a China fez um compromisso de zerar as emissões dela só em 2060. A Índia, 2070. Não, nada disso pode continuar. Todos os países têm que zerar as emissões por 2040. O Brasil tem que liderar isso.